Agora estão passados praticamente 14 minutos desde as 16, altura para iniciarmos a conversa com o nosso convidado especial desta tarde. A Avenida do Mar vai entrar então em tempo de entrevista. Dr. João Henrique Silva, boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite para vir falar-nos um pouco sobre a instituição que representa, da qual é diretor, o Museu de Arte Sacra do Funchal, um museu que é uma referência em termos mundiais no que diz respeito à arte flamenga. Mas se calhar iniciarmos a conversa por aquilo que nos despertou esta vontade de conversar, as conferências do museu que se realizam exatamente esta semana, 16 e 17 de março, e que trazem um conjunto de convidados especialíssimo. Como surgiu a ideia destas conferências, Dr. João, e qual a temática que vão abordar? Bom, na verdade este projeto intitulado As Conferências do Museu é um título, digamos assim, um título que queremos que seja uma espécie de marca na nossa programação anual. Como é que isto surgia? Eu estou no museu há um ano e dentro da nossa, enfim, do planeamento das atividades e o chamado planeamento estratégico, entendemos que era importante o museu criar um evento anual e é importante a regularidade. Porque na cultura a regularidade é fundamental para criar hábitos de consumo cultural e criar também público, criar apetência pelos eventos. E, portanto, pensamos que, para além das atividades do museu, de exposições, de serviços educativos, etc., um evento regular, anual, que produza conhecimento, que produza e faça acontecer intercâmbio de pessoas e da inter-relação entre instituições, tinha que ser algo voltado assim para o domínio da investigação e do conhecimento, que são vertentes fundamentais da atividade de um museu. Pensámos, criámos este título, tema, As Conferências do Museu, 2017. Daqui a um ano estará a acontecer as Conferências do Museu 2018 e assim sucessivamente. O que é que muda em cada ano? Portanto, isto é um título chapéu, As Conferências do Museu, e debaixo deste chapéu muda o tema de cada ano. Em cada ano vai haver o tema que suscita a reflexão e o trabalho dos investigadores convidados. Este ano, como primeiro ano, pensámos que era adequado nos voltarmos exatamente para aquela coleção que faz a identidade do museu e que seria abordado num vetor fundamental, importantíssimo, que é o da conservação e restauro. Por isso, o tema deste ano tem por título A Pintura Flamenga dos séculos XV e XVI, arte e ciência. Quer dizer que este tema da pintura flamenga vai ser abordado sob diferentes ângulos de análise, que é, por um lado, a vertente artística e, por outro lado, a vertente científica, que é aquela que se aplica de uma forma especial ao nível da experimentação, da refletografia, da química, na vertente do restauro da pintura, e não só. E, portanto, quando se diz aqui arte e ciência, vamos abordar diferentes temas relacionados com a constituição da coleção, com alguns grandes autores cujas obras estão ali no museu e, porventura, das quais se discute a autoria. Vamos abordar questões técnicas ligadas à conservação e restauro. E, portanto, temos uma série de especialistas, sobretudo de nível nacional, que são convidados, que trabalham, por exemplo, no Instituto José de Figueiredo há alguns anos, pessoas, enfim, cujo nome é reputado e conhecido e considerado no seu âmbito da ação. Trazemos o professor Batista Pereira, por exemplo, que é um grande conhecedor, especialista em pintura flamenga, e que foi o autor do catálogo
de um catálogo do museu editado, vai para mais de 10 anos, intitulado A Arte Flamenga, que é para já o livro de referência da coleção deste museu. E, portanto, este tema geral, a pintura flamenga dos séculos XV e XVI, vai ser abordado quinta e sexta-feira sob estas diferentes perspectivas. Aquilo que nos fez avançar, como eu disse, foi criar um evento anual à volta do qual se congregue especialistas e que, ao virem ao Funchal e ao criarem uma relação a partir do espaço do museu com outros especialistas, com outros historiadores madeirenses, por exemplo, faz com que o museu também, a pouco e pouco, se vá tornando um polo de conhecimento e de investigação. O conhecimento e a investigação são sempre domínios de ciência partilhada, necessariamente, e, portanto, digamos assim, este objetivo da divulgação do conhecimento do museu para o exterior está também presente no porquê de criarmos este evento. Há também convidados internacionais. Entrando na página do Museu de Arte Sacra do Funchal e particularmente das conferências do Museu de Arte Sacra do Funchal, temos a possibilidade de ver esse programa explanado, e dentro desse programa, logo a abrir, para além dos convidados que acabou de falar, também existem convidados que vêm de fora e que acabam por trazer também um aporte de informação. Chama-me aqui a atenção para Christina Anderson, da Universidade de Oxford, que também traz aqui uma outra visão exatamente para a abertura, também para o dia de abertura destas conferências. Sim. E que também nos vem falar à volta, enfim, da diáspora e do mercado da arte flamenga, da Madeira para a Europa e da Madeira para o mundo. Sim, a Christina Anderson é uma investigadora que ligada e doutorada na Universidade de Oxford. Ela já tem, se não me engano, 2 livros publicados. Brevemente, até setembro, ela pensa editar um novo livro. O foco da análise dela é a diáspora flamenga, o mercado da diáspora, ou seja, como é que a arte flamenga irradiou nos séculos XV e XVI para outros países, para fora da Europa. Claro que a Madeira foi um lugar deste mercado, também Canárias, também outros locais do Mediterrâneo, por exemplo, onde é possível encontrar alguma pintura flamenga. E, portanto, o ângulo de análise dela é exatamente conhecer onde existe pintura flamenga e trabalhar o mercado da arte. Portanto, como é que essa pintura veio, como é que se constituiu, para onde é que andou, como é que foi comprada e vendida em vários outros sítios. Aqui na Madeira, quando ela vier, ela pretende, ela vem um dia mais cedo até para ir aí ela quer visitar algumas igrejas onde ainda existe arte flamenga que está visível, não é? Designadamente uma obra que a igreja da Ponta de Sol e da Ribeira Brava tem uma pintura, e tem a Capela dos Reis no Estreito da Calheta. Estamos a providenciar para que ela possa lá ir na próxima quarta-feira. Mas certamente que, pronto, esta senhora é investigadora, é a única conferencista internacional que nós temos, mas é uma mais-valia enorme para o painel de conferencistas. Ela vai intervir no primeiro painel, que é logo de manhã, que é a pintura flamenga, contexto histórico, artístico e iconográfico. Sob este tema, a parte da manhã vai ter 4 intervenções. A parte da tarde vai debruçar-se sobre os contributos da ciência da arte, das ciências da arte, melhor, e na parte da tarde, portanto, vai-se abordar questões de análise, por exemplo, a questão das madeiras, por exemplo,
a questão das madeiras sobre a qual é feita a pintura, questões de conservação, questões de datação, o conhecimento da origem da pintura a partir da madeira também ajuda a conhecer todo esse itinerário da pintura flamenga. Estas conferências acabam também por ser uma forma de divulgação de todo o espólio, nesta primeira intervenção, como referiu, com uma dedicação especial à pintura flamenga, mas acaba por ser também uma oportunidade de divulgação de todo o espólio do Museu de Arte Sacra do Funchal. Sim, na verdade a pintura flamenga é só, como é que se diz, o tema âncora do museu, o leitmotiv, a especialidade da coleção, aquilo pela qual o museu é mais conhecido. Mas o museu tem também uma grande coleção, uma boa coleção de pintura portuguesa, pintura e escultura, mais pintura portuguesa dos séculos XVII e XVIII, mais até o século XVIII, chamada pintura portuguesa, com alguns grandes autores que têm obras a nível nacional, grandes obras, pintura portuguesa, e também, como Museu de Arte Sacra, tem uma excelente coleção de orvesaria, de pratas, a partir das chamadas alfaias litúrgicas, e constitui ali está mais ou menos resumido ali numa sala do museu, sobretudo numa sala, com um conjunto de peças, e no meio desta, sobressai nesta coleção de orvesaria a Cruz Manuelina, que é uma peça de absoluta qualidade e destaque, a cruz que foi oferecida por Dom Manuel à sede do Funchal no século XV. Também tem um núcleo de paramentos. Temos os paramentos e temos um conjunto de peças de escultura, quer flamengas, quer de escultura portuguesa também do século XVIII. A pintura flamenga do século XV e do século XVI acaba por atrair visitantes um pouco de todo o mundo, e se calhar aqui com um interesse particular, sobretudo para os nossos ouvintes e para aqueles que ainda não têm esta referência, é provavelmente, assim como é âncora para estas primeiras conferências, é também um núcleo de obras de arte com uma projeção mundial que atrai pessoas à região, alguns especialistas que aqui vêm especificamente para poderem visitar estas obras. Sim, na verdade, ao longo do ano nós recebemos, temos sempre meia dúzia de contactos de estudiosos a nível nacional, mas sobretudo internacional, estudiosos de pintura flamenga, e que muitas vezes nos contactam a pedir informação sobre uma determinada peça, sobre a história dessa peça, para completar as suas investigações. Temos de facto esta coleção de arte flamenga, de pintura e escultura, sobressai pela pintura, pelos grandes painéis, pelos trípticos, e não só, mas a pintura flamenga, 15 e 16, é de facto o grande chamariz, o grande lema do museu, aquele que sobressai a nível nacional, em que o museu está, digamos assim, à frente de outros museus, pelo facto de ter aqui reunida, não há um lugar a nível nacional onde exista tanta pintura desta tipologia estética, desta origem e com estas características, reunida num único lugar. Há a pintura flamenga dispersa por aqui e por ali, há uma grande obra, por exemplo, no Museu da Misericórdia do Porto, mas tanta pintura junta, reunida, é exatamente no Museu de Arte Sacra do Funchal. É possível explicar aos nossos ouvintes a importância dessa coleção?
A pintura flamenga é muito importante porque ela cruza-se com a própria história da Madeira. A pintura flamenga vem para a Madeira devido à época do comércio do açúcar, e é um período áureo de intercâmbio comercial da Madeira com a Flandres, da Madeira com vários países, mas designadamente com a Bélgica, com a Antuérpia, com Malines, e por isso estas coleções que são provenientes destas cidades belgas, de alguma forma, ao analisá-las e ao procurar a sua origem, encontramos a notícia deste intercâmbio a partir da exportação do açúcar, a compra ou a troca comercial com estas obras de grandes pintores. Que significa que também já existia na região pessoas com sensibilidade para o comércio da arte. Sim, nesta altura não era bem o comércio, era porventura o espírito colecionador, e porque os nobres, era um modo de se fazer, de certa forma, de se fazer pagar, de se fazer e sobressair socialmente, dotar-se de coleções de grandes obras, não? Ou de grandes obras de arte reputadíssimas, de grandes mestres. Então aqui fizemos agora um pequeno roteiro, não é? Onde se mostra que esta coleção, um roteiro de visita do museu, que os visitantes podem adquirir e quase sozinhos, irem visitando o museu e ter uma percepção mais informada do que existe lá dentro, e para onde é visível exatamente a relevância desta coleção em termos históricos e em termos artísticos. Esta busca pela informação também acontece, ou por um estar mais informado dentro das obras que vão sendo visitadas no museu, acontece também com o programa de visitas guiadas? Sim, nós temos o professor Martinho Mendes, que é responsável pela organização, pela coordenação das chamadas visitas guiadas e dos serviços educativos. Os chamados serviços educativos do museu, que são hoje digamos assim, um número obrigatório em qualquer museu. Os serviços educativos são, no fundo, um serviço de mediação do museu com os seus públicos, designadamente aqui com o público estudantil. Ao criar programas de serviços educativos, faz aceder ao museu turmas de alunos que começam a ter uma informação mais minuciosa, mais detalhada, começam a desenvolver pequenos trabalhos de criação e de como se dizer, de diversão também, é um divertissement, mas criativo, artístico, à volta dos temas da coleção, de algumas obras de arte, e isso vai criando nos alunos, a pouco e pouco, uma informação sobre o museu, porque o museu, infelizmente, ainda é desconhecido de muitos madeirenses, mas queremos, com as novas gerações e o conhecimento e a atenção que hoje as escolas dão, os currículos dão aos museus, o da arte sacra e outros museus importantes do setor público, no futuro, enfim, teremos cidadãos mais sensibilizados para a importância do museu na dimensão cultural, na cidadania cultural. Estas conferências do Museu de Arte Sacra que agora se iniciam também vão fomentar ainda mais esta possibilidade. Dizer que as conferências do museu têm a obrigatoriedade de uma inscrição que é feita na página do museu e que... Página das conferências. Foi criada uma página. Exatamente, na página das conferências do Museu de Arte Sacra tem o local para a inscrição. Ainda é possível inscrever-se?
Tem esses dados? Na verdade, já encerramos na última sexta-feira as inscrições, mas agora se calhar de uma forma presencial ou por e-mail, ou por e-mail podem ainda inscrever-se, só que o que vincula a inscrição é o pagamento da mesma inscrição. É a partir das inscrições e respectivo pagamento que nós sabemos, digamos, as pessoas que estão inscritas, porque todas essas pessoas têm direito a um conjunto de benefícios de acesso. E por isso nós pusemos em prática essa exigência da inscrição e do pagamento, para também para que tudo isto fosse bem organizado e pudesse também correr com mais qualidade. Estas conferências do Museu de Arte Sacra do Funchal foram um mote para a nossa conversa, que caminha agora para a reta final. Dizer então aos nossos ouvintes que havia essa premissa da inscrição, mas que na eventualidade de estarem muito interessados, o ideal é entrarem na página, que basta googlarem ou escreverem as conferências do Museu de Arte Sacra do Funchal e conseguem aceder à página das conferências com todas as informações e eventualmente um e-mail ou um contacto direto para aqueles que só agora tomaram conhecimento ou ainda não formalizaram a sua inscrição. Dizer-vos também que estas conferências do Museu de Arte Sacra vão acontecer nos dias 16 e 17 de março, quinta e sexta, não é? Quinta e sexta-feira. Quinta e sexta tem um painel, a pintura flamenga, contexto histórico, artístico e iconográfico. O painel 2, a pintura flamenga, contributo das ciências da arte. O painel 3, a pintura flamenga, estudos de caso, com a possibilidade de sair mais enriquecido sobre esta arte em exibição na nossa região. E agora que estamos no final, Dr. João Henrique Silva, perguntar-lhe, talvez em termos de conclusão, quais os grandes desafios para quem está à frente de uma instituição como é esta do Museu de Arte Sacra do Funchal no século XXI? Bom, eu diria que o nosso desafio, o nosso objetivo principal, depois que assumimos a direção do museu, é por um lado conservar a coleção no melhor modo possível. Essa é a obrigação de um museu, conservar as peças para que elas tenham duração e permanência, mas isso deve articular-se com a visibilidade, com a divulgação, com o ser mais conhecido e mais visitado. Portanto, o nosso objetivo, se quisermos, voltando-se para o exterior, é que o museu, sendo mais conhecido, tenha mais visitantes. E, portanto, as conferências também se inserem neste objetivo geral e, na verdade, no último ano, pusemos um pouco esta perspectiva de trabalho em prática. E no ano 2016 já tivemos um aumento de 3.000 visitantes face a 2015. E portanto isso, enfim, é um bom sinal, tornar o museu conhecido, fazê-lo ser visitado, e a partir destes eventos, aqueles que vêm e ficam a conhecer também levam a notícia, não é? Levam essa informação. Levam informação, levam, enfim, o conhecimento que ficaram a ter. Se gostaram, são, enfim, a melhor propaganda que podemos ter. E também, se só conhecendo é que é possível apoiar as causas, nomeadamente em termos de restauro, e perceber o porquê da importância destas obras. Exatamente. É claro que o museu precisa de fazer receita. A receita vem com as visitas, parte dela. Também temos o apoio da cultura, com um subsídio anual dado ao funcionamento do museu, cobre sensivelmente metade de um conjunto de despesas. Os museus são estruturas que têm despesa, porque não são estruturas que visem o lucro, mas que procurarão ser sustentáveis. A sustentabilidade vem por diversas formas. Procurar-se-á que seja uma gestão tanto quanto possível sustentável, mas evidentemente nenhum museu, pelo menos no nosso meio, se mantém apenas com as receitas. Temos que ser conhecidos, temos que procurar mecenato, temos que fazer divulgação, mas os museus são estruturas fundamentais hoje em dia da oferta cultural existente
numa cidade. E o Museu de Arte Sacra, na cidade do Funchal, é absolutamente uma instituição de referência. Muito bem, Dr. João, muito obrigada por ter vindo até à JMFM para conversar connosco à volta destas conferências do Museu de Arte Sacra do Funchal, conferências que vão acontecer em termos de planos anualmente, vão avançar já com esta edição primeira que vai acontecer nesta quinta e sexta-feira no sítio da internet http://conferências misfsite.wordpress.com ou simplesmente googlar as conferências do Museu de Arte Sacra do Funchal. Aí encontra todas as informações que também fizemos questão de lhe transmitir ao longo desta semana, um evento que marca culturalmente esta semana que agora se inicia. Vamos continuar agora na Avenida do Mar para ficarmos com Áurea, I Didn't Mean It, é a proposta musical para os próximos minutos. Avenida do Mar, com Celina Pereira. O regresso a casa, final de tarde, é mesmo aqui, na 88.1 FM.